A crise da saúde no Brasil e em Minas Gerais e os reflexos dela sobre o Poder Judiciário. Este é o tema do Via Justiça de hoje. Nossos convidados, a desembargadora Vanessa Verdolim Hudson Andrade, do Fórum Permanente da Saúde do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o defensor público Bruno Barcala Reis, da Defensoria Especializada de Saúde. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais estabeleceu em junho prioridade no julgamento de processos sobre saúde pública e suplementar. A decisão foi do órgão especial. No Rio Grande do Sul, um fórum discutiu ações para reduzir a chamada judicialização da saúde. Desembargadora, qual é a dimensão da crise da saúde no Brasil e em Minas Gerais nesse momento? Olha, a dimensão da crise é enorme. Em Minas, como no resto do Brasil, a saúde está também em crise, mas nós temos um diferencial em Minas. É que já há alguns anos nós temos nos preocupado com a judicialização e com os efeitos negativos, porque existem efeitos positivos, que é o exercício da cidadania. Mas existem efeitos negativos, principalmente nos orçamentos, nos planos de saúde. E nós temos nos preocupado e oferecido aos magistrados instrumentos para que possam melhorar a prestação jurisdicional. Porque nós somos leigos em medicina, mas temos que entender para julgar. Então, isso daí tem amenizado bastante. Mas a crise que vinha melhorando, que vinha sendo amenizada, eu acredito que a partir deste ano aí pode piorar. E o senhor, doutor Bruno, como dimensiona essa crise? Realmente a crise é muito significativa, né? Infelizmente, como a doutora Vanessa expôs, ela tem afetado muito aos cidadãos mais carentes, né? Que são justamente o grande público da Defensoria Pública. E nós temos buscado, né, qualificar sempre o atendimento de forma a permitir que esse cidadão mais carente também tenha acesso à prestação de saúde mais qualificada que é garantida pela Constituição. Vamos agora a um Povo Fala em Belo Horizonte. A crise da saúde no Brasil tem solução? O Brasil é um país muito rico e ele é muito roubado. Acaba que a gente perde os investimentos, dos rendimentos que o povo faz com o trabalho para os corruptos. Mesmo você tendo o plano de saúde, você não é atendido. Agora dirá o cidadão que depende do INSS, do SUS, a solução é o governo. É dar mais incentivo às empresas, fazer com que o povo tenha um plano de saúde. Esse negócio de Olimpíada e esporte tem que acabar com isso. Fazer estádio, nada disso. Tem que fazer hospital, dar emprego para os médicos, pagar eles melhor. O governo ele deveria dedicar mais verbas para a saúde, né, e em detrimento do crescimento dos planos de saúde. Desembargadora, como que a senhora viu a fala popular? A crise da saúde no Brasil tem jeito? Olha, eu acredito que tem jeito, mas a forma como está sendo buscada a solução, para mim, não é a mais correta. Porque nós sabemos que diminuir os gastos com a saúde vai causar um caos. O que o governo tem que procurar é reduzir os rombos que estão acontecendo, reduzir a corrupção, buscar a devolução dos valores que foram tirados dos cofres públicos, que isso é o que causou essa situação que nós vivemos. Então, nós temos soluções, temos que procurar as soluções. Da nossa parte, tanto a Defensoria Pública, Ministério Público, o Poder Judiciário, nós temos buscado, junto com os órgãos públicos, as melhores soluções possíveis. Mas a solução mesmo está na mão do poder público, do governo. Doutor Bruno, a visão do senhor sobre a fala popular? É a realidade, né, que infelizmente está instalada, né, a demonstração dessa insatisfação quanto ao atendimento de saúde de uma forma geral, né, foi até exposto também quanto à saúde suplementar, né, e realmente essa redução, né, no aporte de verbas para a saúde pública por demais temerária, irá refletir num enorme prejuízo, né? Já está refletindo num significativo prejuízo, só tende a aumentar, infelizmente.
E como a doutora Vanessa expôs também, a gente, os operadores do direito atualmente, né, na minha concepção, acabaram por fazer parte do sistema de saúde. O que não é o ideal, não é o que seria o recomendado, mas frente a essa ineficiência de alguns setores, isso acabou por tornar-se uma realidade, né? Desembargadora, qual que é a realidade da judicialização da saúde no país e em Minas nesse momento? A judicialização ela já estava decaindo um pouco, porque os próprios órgãos públicos, principalmente os órgãos públicos e mesmo na saúde suplementar, a jurisprudência acabou criando uma maior responsabilidade no atendimento público e fez com que muitas medidas fossem tomadas. Então, isso estava fazendo com que a judicialização reduzisse um pouco, sabe? Vamos ver agora daqui para frente como vai acontecer. O que o senhor acha, doutor Bruno? O que vai acontecer? Olha, eu sinceramente, eu temo que esse processo se reverta, porque a falta significativa, né, dos atendimentos já padronizados tem levado a uma postulação desses itens, a postulação judicial desses itens, que antes, por exemplo, em 2014, na Defensoria Pública, a título de exemplo, né, era insignificante. E, infelizmente, em 2015 e agora em 2016, passou a ser uma realidade constante. E isso é mais um item, né, mais um demonstrador desse prejuízo existente e que deve refletir, infelizmente, no aumento da postulação. Já está refletindo, né? O que os assistidos pedem mais em termos de judicialização? Prevalece ainda o medicamento, né? Isso é uma coisa regionalizada também, depende da necessidade de cada local, de cada localidade, né? Algumas delas têm uma deficiência de leitos, outras têm deficiências em atendimentos especializados, consultas especializadas, mas, regra geral, medicamentos. Desembargadora, o que a resolução do Tribunal de Justiça de Minas Gerais estabelece em termos de competência prioritária para processar e julgar o direito à saúde pública e suplementar? Quais as inovações trazidas pela resolução? Este foi mais um instrumento que o Tribunal de Justiça buscou, até atendendo a recomendação do CNJ. Ele buscou para propiciar uma especialização entre os juízes para que possam entender mais a matéria e, assim, também julgar com prioridade as ações da saúde, que estão com prioridade sobre qualquer outra, e poder atender melhor o cidadão. Ficou estabelecido o seguinte: nas comarcas em que houver mais de uma vara da Fazenda, a competência para as ações contra o poder público será da segunda vara da Fazenda Pública. Nas comarcas onde houver mais de uma vara cível, a competência para julgar com prioridade as ações da saúde suplementar será também a competência da segunda vara cível. E foi ressalvada a competência da Vara da Infância e da Juventude, que fica com todas as ações referentes a essa faixa etária. Pois é, mas, desembargadora, a Vara da Infância, ela tem recursos suficientes para isso, equipes técnicas disponíveis? Tem. O Tribunal de Justiça, é lógico que ainda é deficitário, mas o Tribunal de Justiça tem colocado à disposição o órgão técnico como do NATES, né, que nós temos o convênio com o NATES, que é um núcleo de assistência e apoio que fornece informações científicas baseadas na medicina baseada em evidência, para que o juiz possa julgar conhecendo se aquele medicamento é o mais adequado, se não existe outro que o poder público já disponibiliza com a mesma eficácia. O Tribunal de Justiça coloca peritos de seu quadro, quando for necessário, para atuação nos processos, e coloca também a conciliação, que é uma forma também que está sendo disponibilizada. No interior, cidade menor é mais difícil, mas está sendo implementado aos poucos. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes.
O Via Justiça e a prioridade das ações de saúde no Judiciário. Participam do programa a desembargadora Vanessa Verdolim Hudson Andrade, presidente do Fórum Permanente da Saúde do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o defensor público Bruno Barcala Reis, da Defensoria Especializada de Saúde. Um fórum discutiu ações para reduzir a judicialização da saúde no Rio Grande do Sul. É possível reduzi-la, doutor Bruno? Sim, é possível sim. Inclusive é o que nós defendemos, a necessidade da redução da postulação judicial para a saúde. Quanto mais o SUS se mostrar ampliado em número de padronizações de atendimento em todas as áreas, fornecimento de medicamentos e insumos, mais eficiente ele será e mais desnecessária será a postulação judicial. É o ideal buscar realmente que o SUS funcione de forma autônoma, sem a intervenção do judiciário. No entanto, a nossa realidade atual diz o contrário, diz que isso é necessário. E é isso que a judicialização tem mostrado, né? Essa necessidade de intervenção através da necessidade manifestada pelos cidadãos. Desembargadora, quais são as ferramentas técnicas para que os magistrados julguem com segurança as ações de saúde? Nós temos o convênio com o NATES, que é um órgão do Hospital das Clínicas, ligado, portanto, ao FMG, composta de cerca de 12 médicos, é uma equipe do maior gabarito, que tem entendimentos profundos sobre a matéria. E sempre que o magistrado precisar de uma informação sobre um medicamento, sobre um procedimento, ele solicita através de e-mail e essa equipe dá a resposta em cerca de 72 horas. Se necessário, pode ser até em 2 horas, se for um caso urgente. E ela propicia, então, ao magistrado uma decisão menos injusta e mais técnica, para que ele possa decidir e depois não correr o risco de modificar depois que é ouvida a parte contrária. Além disso, o tribunal propicia um grupo de peritos, propicia também enunciados, que são uma espécie de proposições que se equiparam à jurisprudência, não pela força normativa, mas sim pela sua intensidade de discussão quando elas são elaboradas e são colocadas à disposição para que os juízes possam ter instrumentos de decisões mais rápidas. Esses enunciados são tirados, então, do Fórum Permanente? São tiradas do Fórum Permanente, de seminários, de congressos, quando se reúnem todas as partes envolvidas, seja o cidadão, seja o necessitado, como também Ministério Público, Defensoria Pública, Plano de Saúde, Poder Público. Nós colocamos em votação as proposições que cada um apresenta. E essas proposições somente são adotadas quando a maioria absoluta é a favor. A Defensoria, como que vê a implementação dessas ferramentas pelo Judiciário? Está sendo de forma eficaz? Regra geral, sim, né? Tudo depende muito da utilização, em cada caso concreto, na nossa opinião. Regra geral, todos esses recursos técnicos são interessantes e ajudam realmente na qualificação, né, das decisões. A única observação que nós fazemos é que os casos concretos podem exigir uma atenção especial, né, daí uma solução também casuisticamente própria, né? E normalmente é isso que nós buscamos aclarar, né, quando postulamos, junto à documentação médica que é apresentada, a fim de identificar a necessidade, naquele caso concreto, da utilização de um elemento específico que permitirá uma atenção qualificada frente àquilo que já é ofertado pelo SUS. Mas isso não está acontecendo? Não, está acontecendo, está acontecendo. Eu só disse que na postulação da Defensoria isso é feito, né? E pode ser que isso não se dê como regra geral, entendeu? É só nesse aspecto. Agora, que os elementos técnicos apresentados pela doutora Vanessa aqui são qualificadores, com certeza são. Não são obrigatórios, cabe a cada magistrado agir de acordo com a sua convicção, ele é que vai decidir. Trata-se de um elemento probatório
sabe? É mais um subsídio para o julgamento, para ajudar o magistrado a entender dentro do processo. Lógico que ele vai ver, como disse o doutor Bruno, cada caso específico ali, se aquilo cabe ou não à aplicação. Vamos falar um pouquinho sobre judicialização temerária da saúde. Como evitá-la, doutor Bruno? Fazendo que ela seja promovida de forma responsável, né? É o que nós pregamos há bastante tempo e a principal forma, na minha opinião, de se buscar uma judicialização responsável da saúde é esgotar primeiramente tudo aquilo que é ofertado pelo sistema público de saúde, né? No que toca à saúde pública, evidentemente, né? E isso se dá principalmente com acesso à informação qualificada, de forma a direcionar o cidadão às portas adequadas de entrada do SUS, seja ao seu centro de saúde, seja a farmácia de Minas, seja a outra porta de atendimento que vai permitir a análise administrativa do atendimento e, posteriormente, se não for possível uma solução qualificada, se não for possível uma solução razoável, aí sim a postulação. A postulação judicial tem que estar realmente no último degrau, né? Para que se busque solucionar os atendimentos da saúde pública da forma como o próprio SUS já analisa, define como corretas, né? Desembargadora, como que esta judicialização temerária tem sobrecarregado o judiciário? Olha, a nossa maior dificuldade nesse tipo de judicialização é quando nós detectamos que existem ações que são movidas para beneficiar laboratórios que querem colocar no mercado medicamentos de altíssimo preço e colocam através do judiciário. Temos aqui em Minas pelo menos 2 ações que eu conheço contra laboratórios que fazem a captação de advogados e de médicos para que, quando é dada a receita ao paciente, já dê o endereço do escritório de advocacia para ajuizamento da ação. E isso daí, para a gente detectar no processo, é muito difícil. Somente quando começa aquela ação repetitiva é que nós conseguimos detectar. Mas o Ministério Público está atuando nessa área e tem feito levantamento que é preocupante. O Via Justiça faz mais um intervalo e volta em seguida com o bloco final do programa. O Via Justiça e a prioridade do direito à saúde no judiciário. Participando do programa, a desembargadora Vanessa Verdolim Hudson Andrade, presidente do Fórum Permanente de Saúde do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o defensor público Bruno Barcala Reis, da Defensoria Especializada de Saúde. A gente vai continuar falando sobre a judicialização temerária da saúde. O que a Defensoria tem feito para evitar esse tipo de judicialização, doutor Bruno? A Defensoria já há alguns anos, aqui na capital, através de um termo de cooperação técnica, tem trabalhado junto à Secretaria Estadual e Municipal de Saúde com a prestação de informações qualificadas a fim de permitir, primeiramente, a elucidação clara daquele caso concreto, né, do caso que está sendo atendido, tudo que é ofertado pelo sistema de saúde, a fim de já encaminhar esse cidadão para o atendimento que possa existir, que possa atendê-lo. E isso tem permitido, já desde 2011, uma qualificação significativa das nossas postulações e, graças a Deus, ano passado, fomos agraciados com a ampliação desse termo de cooperação técnica junto à Secretaria Estadual de Saúde para todo o Estado. Algumas comarcas já estão com o serviço funcionando, Montes Claros, Divinópolis, Juiz de Fora e Uberlândia, e esperamos que, em breve, isso seja estendido a todo o Estado. A desembargadora Vanessa falou da dificuldade do juiz nem perceber certos tipos de judicialização, não é isso, desembargadora? Certo. E para o senhor ver como que é preocupante isso, existe um levantamento feito pela Organização Mundial da Saúde. Isso é apresentado até pelo Dr. Roberto Fonseca num estudo muito interessante e pela doutora Silvana Kelles também, do Hospital das Clínicas, em que a OMS apresenta um levantamento em que 50% das receitas médicas são erradas.
seja porque o médico não tem mais outra opção e quer ajudar o paciente. Na oncologia isso existe muito, até por pena da família e para tentar mais coisa, ou seja, mesmo por outros motivos, 50%. É muito preocupante esse índice. Existe um outro levantamento também que demonstra que no estudo para a indústria farmacêutica, se existe uma indústria que está patrocinando um estudo sobre determinado medicamento, o patrocínio eleva para 75% a probabilidade daquele medicamento ser aprovado. Então é preocupante tudo isso. E tudo isso gera uma judicialização que é temerária. É detectável somente após alguns estudos que demonstram isso. Mas como barrar? Como barrar? Com a decisão de indeferimento. É apenas isso. Nós não podemos impedir o cidadão de entrar na justiça. Agora, o que nós podemos fazer é precisamente um esclarecimento para que haja um compromisso maior, não só dos advogados, como também dos médicos, dos pacientes, para que não tentem uma judicialização apenas para furar fila, apenas para colocar no mercado um medicamento, ou para tentar se não existe outro. Vamos atuar todos juntos para um aperfeiçoamento da judicialização da saúde. Doutor Bruno, eu gostaria que o senhor citasse alguns casos, poucos casos emblemáticos dessa judicialização temerária que a Defensoria observou. Olha, a Defensoria, a realidade dela é um pouco diferente, né, da postulação no geral, porque os nossos assistidos, regra geral, são dependentes diretos do Sistema Único de Saúde. Então, dos médicos vinculados ao SUS, dos profissionais vinculados ao SUS. E daí essa influência dos grandes laboratórios é bem menor, né? Os assistidos chegam a nós muitas vezes encaminhados pela própria Secretaria Estadual de Saúde, através dos seus servidores, Secretaria Municipal de Saúde, frente a uma realidade que eles sabem necessária. Agora, as notícias realmente existem nesse sentido, né? Como a desembargadora expôs. Que os grandes laboratórios acabam por exercer pressões e influências realmente desleais e isso repercute nessa temeridade, nessa atividade temerária na postulação, né? É uma realidade que tem que ser combatida, que não pode prevalecer e que, como eu já disse anteriormente, quanto mais acesso à informação, né, qualificada do que é ofertado pelo sistema de saúde e do que mais existe realmente disponível para aquele atendimento, isso será evitado e a qualificação da população se dará e também das decisões. Desembargadora, como que os estados de Minas Gerais, por exemplo, e os municípios têm sido responsabilizados nessa questão da judicialização da saúde? Os municípios têm sido mais penalizados porque ele está mais perto do cidadão. E ele é o gestor do SUS também. Então ele tem sido penalizado, tem comarcas aí que já estão muito além do limite que é obrigatório para aplicação na justiça e tem municípios pequenos que não têm condições e que, no entanto, têm que atender, estão atendendo além das suas possibilidades. Mas o Estado também tem a sua responsabilidade. Na justiça, existem decisões que eu considero muito sérias e adequadas que condenam o município quando as prioridades ou o atendimento é da competência do município junto às políticas públicas. É o que manda, inclusive, o artigo 196 da Constituição, que diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado, mediante políticas públicas. Então, nós temos que atender as políticas públicas. Se o Estado já fornece o medicamento, por que obrigar o município? Desembargadora, defensor Bruno, desembargadora Vanessa, muito obrigado pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a Mages, Associação dos Magistrados Mineiros. Críticas e sugestões pelo e-mail viajustiça@mages.com.br.
Até o nosso próximo encontro.